Olá a todos, queremos prosseguir o estudo da carta aos Hebreus e hoje queremos estudar o capítulo 7 e nós vamos ter que estudá-lo em duas vezes, em duas partes. Então esta primeira parte nós vamos estudar do capítulo 7, o versículo 1 ao versículo 10 e depois a gente dá sequência. O assunto é o mesmo, mas nós não vamos conseguir fazer num estudo só, porque vai ficar muito longo, ok? Eu vou estar lendo, você acompanha aí na tua versão, na tua Bíblia, Hebreus capítulo 7, versículo 1 ao 10. E depois a gente vai estar comentando e explicando alguns pontos, ok? Vai falar sobre, então, tal do Melquisedeque, Diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis, e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa Rei da Justiça. Depois também é Rei de Salém, ou seja, Rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias, nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Veja como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui os que recebem dízimos são homens mortais, porém, ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. E por isso, dizer também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro deste. Até aqui a leitura de hoje, então, e nós queremos ver alguns pontos. Primeiro, se Jesus é o sumo sacerdote, como ele pode ser sacerdote se ele não faz parte da tribo de Levi? Nós temos que lembrar que o livro, esta carta dos Hebreus, foi escrito ao povo de Israel. E o povo de Israel ele tinha muito convicto ou muito a questão da lei, eles viviam pela lei. Eles tinham todo o conhecimento dessa lei. E nesta lei o sacerdócio só poderia vir dos filhos de Levi, ou seja, o sacerdócio levítico. Você lembra que das 12 tribos que entraram na terra prometida, a tribo de Levi ela não ganhou herança, não ganharam terras. Por quê? Porque os filhos de Levi, os levitas, eles eram para ser os sacerdotes, aqueles que iriam fazer os trabalhos do templo. Eles eram descendência de Arão. E então assim eles não poderiam cultivar terras, porque o tempo deles seria dedicado ao Senhor no templo. E por isso então Deus coloca ou estipula o dízimo das outras 11 tribos, aonde que 10% de toda a colheita, de tudo que a
as outras 11 tribos teriam, eles levariam então ao templo, para que os filhos de Levi, ou os levitas, pudessem ter o sustento, né? E assim eles poderem se manter. Então aqui só um resumo daquilo que era o sacerdócio, onde vinha de uma tribo de Levi. E agora Jesus ele não vem da tribo de Levi, e o autor de Hebreus, nós vimos anteriormente que ele apresenta Jesus como o sumo sacerdote. Poxa, como que ele pode ser sacerdote se ele não vem da tribo de Levi? E aí nós vimos também, um pouco antes aqui, em Hebreus 5, do 1 ao 10, que vai falar do sacerdócio de Cristo, que é a segunda ordem de Melquisedeque, né? E aqui então nós vemos então apresentado esse cidadão aqui, né? Esse Melquisedeque, ok? Então, Jesus ele é sacerdote, ele é o sumo sacerdote, não pela descendência da tribo de Levi, mas da ordem de Melquisedeque. Jesus é sacerdote desta ordem que é superior à de Levi, ou superior à levítica, né? É um sacerdote, então, não da ordem de Levi, ok? Melquisedeque ele aparece então em Gênesis 14, dos versículos 17 ao 20, que vai falar aquilo que o autor de Hebreus está relatando, quando ele se encontra com Abraão, abençoa Abraão, e Abraão então dá a Melquisedeque o dízimo, separa 10% de tudo que tinha dos despojos e entrega então a Melquisedeque. Isso nós podemos ler então em Gênesis capítulo 14, versículos 17 ao 20. E nós vimos que Abraão o reconhece como sacerdote, independente da sua genealogia, né? Aliás, nesta ocasião, a tribo de Levi ainda não existia. Abraão era o descendente, quer dizer, Abraão era o pai de todos. Ele recebeu a promessa que a sua descendência seria muito numerosa. E muitos anos depois de Abraão, então que vem a tribo de Levi, que são os descendentes de Arão, irmão de Moisés. Nós vemos Arão entrar em cena quando Moisés vem a Faraó e pede então juntamente com Arão para que o povo fosse liberto. E isso se passa muitos anos depois desse encontro de Melquisedeque com Abraão. Então Abraão ele não olhou para a genealogia para ver da onde que vem. Para ele isso não importava. O que importava é que ele reconhece ele como sacerdote, né? E nós vimos aqui em Hebreus 7, versículo 1, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, né? E é isso que é o importante até aqui. Nós vemos também então que o sacerdócio de Melquisedeque ele é semelhante ao sacerdócio de Cristo. E nós vimos isto, nós estudamos em Hebreus 5, do 1 ao 10, que vai falar isso, né? Diz que Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não da ordem de Levi. E que esse sacerdócio é eterno e vive para sempre, ok? Isso nós já estudamos Hebreus 5 e você pode olhar no nosso canal, se você ainda não olhou, né? Não assistiu esse vídeo, pode voltar e assistir e ter esse acompanhamento para entender um pouco melhor. O nome então Melquisedeque, segundo o versículo 2, diz que significa primeiramente rei da justiça, depois rei de Salém, ou seja, rei da paz.
E nós vemos que esses títulos aqui são títulos também de Cristo, né? Cristo é o Rei da Paz. Cristo é o Rei da Paz. Jesus, né? É o Rei da Paz. Também nós vimos que o Rei da Justiça é Deus. Deus é justiça. Deus é um Deus justo, né? Então nós vimos isto como um tipo de Cristo, né? Melquisedeque é um tipo de Cristo, alguém que veio antes de Jesus com algumas características de Cristo, já apontando para aquele que viria e seria o Messias, né? Melquisedeque é então esse tipo de Cristo e nós queremos ver alguns pontos, né? Estudar alguns pontos agora do texto que nós lemos do capítulo 7, do 1 ao 10, alguns pontos importantes que nós temos que mencionar, ok? Vamos lá. Primeiro, no versículo 1, diz que Melquisedeque, ele abençoou então Abraão. Melquisedeque abençoa Abraão. Nós temos que aprender a ser um pouco também como Melquisedeque. Nós devemos abençoar as pessoas. Não sei quanto você tem cumprimentado as pessoas, né? Se é só com um bom dia, uma boa tarde, um tudo bem, como vai você, né? Mas nós temos um costume entre os cristãos, né? Mas deveria ser um costume mesmo, né? Não só um costume, mas vindo do coração. Quando a gente vai se despedir de alguém, a gente diz Deus te abençoe, né? Abençoar a vida, pedir para que Deus abençoe a vida das pessoas, né? E aqui nós vimos que Melquisedeque, ele abençoa Abraão. Também nós vemos no versículo 2 que Abraão, ele então separa dízimo para Melquisedeque. E aqui nós temos que entender também que Abraão estava muito antes do tempo, né? O dízimo foi estipulado por Deus lá na frente, quando o povo entra na terra prometida. E aqui, muito tempo antes, então, Abraão já separa o dízimo para Deus, para Melquisedeque, para o sacerdote de Deus. Então, nós temos que, não tem como fugir desse tema, dízimo, porque aqui ele vai retratar muito e vai falar várias vezes de agora em diante sobre o dízimo, né? E nós temos que entender, primeiro, dízimo é 10%. 10% do que Abraão tinha, então ele separou, diz assim, Abraão separou o dízimo de tudo. Então, de tudo que ele tinha, ele separou 10% e entregou, então, a Melquisedeque. Muito antes de Deus colocar como uma lei o dízimo, né? Então, no versículo 3, nós também vemos o tipo ou a semelhança de Cristo, Melquisedeque, né? Ele diz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias nem fim da existência, mas feito semelhante ao Filho do Homem, permanece sacerdote para sempre. E aqui então nós vemos o tipo de Cristo, né? Em cima desse sacerdócio que foi estipulado por Deus, não vem de uma genealogia, de uma obrigação, de uma lei, aonde que eu nasci na família de Levi, agora eu preciso ser sacerdote, né? Então ele é alguém escolhido por Deus para essa função de sacerdote, né? E nós vemos então no versículo 5 e 6, os filhos de Levi, eles tinham ordem, tinham obrigação, mas Melquisedeque se fez sacerdote do Deus Altíssimo, né? Como eu coloquei. Então isso a gente vê no versículo 5 e 6, ok? E no versículo 9 e 10 diz que Levi, então, ele entregou o dízimo na pessoa de Abraão a Melquisedeque. Por quê? Porque não existia ainda os levitas, né?
E os levitas eram aqueles que receberiam o dízimo. E aqui na pessoa de Abraão, eles então entregam o dízimo, né? Porque diz aqui que eles já estavam sob a pessoa de Abraão, e algumas versões vai dizer sobre o ombro, sobre os lombos de Abraão, porque Abraão já tinha a promessa da descendência dele, e dessa descendência viria então os levitas, né? Então o pai de todos entregou o dízimo, né? Sem ninguém pedir, sem Deus pedir. E aqui nós temos que fazer algumas explicações a respeito do dízimo, que é algo muito mal interpretado. Tem muita gente pregando e falando um monte de coisas erradas a esse respeito, né? E nós queremos esclarecer então, porque aqui a palavra de Deus fala do dízimo e nós não podemos encerrar simplesmente assim. O que é o dízimo? É 10%, né? E aí talvez você pense assim, nossa, mas eu preciso dar 10% do meu salário, daquilo que eu ganho, né? A pergunta contrária é, se você dá 10, você fica com quanto? Você continua com 90%, né? Assim que nós ensinamos as crianças, né? Nós ensinamos os nossos filhos assim, quando eles recebiam, por exemplo, 10 reais de alguém, de presente, ou que nós dávamos, né? Ele tinha que separar então 10%, que seria R$1. E aí, por ocasiões, às vezes, o nosso filho dizia assim, mas eu queria os 10, agora eu vou ficar só com 9. Não é só com 9, você não tinha nada, e você ganhou os 10, e você vai ficar com 9. Então o dízimo, ele é algo que você entrega para Deus depois de receber, quer dizer, você já recebeu os 90%, você só vai entregar os 10. Por que 10? O nome dízimo é 10%. Mais adiante, então, Deus estipula o dízimo ao povo, vai ser confirmado mais adiante por profetas, e no Novo Testamento, Jesus não vai falar abertamente sobre dízimo, e muitas pessoas usam esse argumento, mas Jesus nunca falou do dízimo, no Novo Testamento não está escrito nada sobre o dízimo. Ora, a gente tem que entender que no contexto onde Jesus estava, um contexto judeu, eles já tinham o dízimo como uma lei. Então eles já faziam isso abertamente. E o que Jesus diz? Jesus diz no Sermão do Monte, em Mateus 5 em diante, ali você vai ver que vai estar dizendo que eu não vim revogar a lei, pelo contrário, eu vim cumprir a lei. Então Jesus não tira nada da lei e também não acrescenta nada, ele vem a cumprir a lei. Também nós vemos muito claro quando Jesus pega aquela moeda, mostra aos discípulos e diz, quem que está nesta moeda, o rosto de quem que está estampado? E aí é respondido então, é César. E aí vem aquela frase tão conhecida que Jesus diz, então, você dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ora, ali o contexto era impostos, era dar dinheiro para o governo, se era certo ou errado. E Jesus diz assim, bom, é correto, e entregue então aquilo que é devido a César, ao governo. Mas também entregue aquilo que é devido a Deus. O que é que Jesus está falando ali? Nada mais, nada menos do que o dízimo, que era o contexto, onde eles já sabiam que eles tinham que dar o dízimo a Deus e pagar impostos a César, né? Então, Jesus fala, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Pastores têm pregado por aí, eu vejo, aonde que eles fazem com que as pessoas acabem entregando mais do que o dízimo, né? É errado entregar mais do que o dízimo? Não, não é. Desde que você
no teu coração faça com alegria para Deus, para abençoar a obra de Deus, né? Não de uma forma com que seja obrigado ou para barganhar com Deus, então eu vou dar 10% para Deus me mandar mais dinheiro, para mim ser próspero, prosperar. Não é esse o objetivo do dízimo. O dízimo é fidelidade, porque eu já recebi, então eu vou entregar 10% do que eu já recebi. Não é porque eu dou o dízimo que Deus vai me abençoar, não. Eu estou dando o dízimo porque Deus já me abençoou, né? Então a gente tem que entender isso. Outra coisa também, alguns dizem assim, não, mas dízimo você dá quanto quer, porque diz que é quanto o teu coração quiser. Não, dízimo é 10%. A oferta é voluntária, é dada espontaneamente, com generosidade, a Bíblia vai dizer, segundo o que propôs o teu coração. Isso está falando em oferta, não dízimo. Dízimo é 10%, 10% é 10% sempre. A matemática é a mesma, ela não muda, né? Outra coisa também que se fala por aí, né, que se prega por aí, é que o dízimo era do Antigo Testamento, era em grãos, era em colheita, e vai falar até o dízimo, quando Deus vai estipular o dízimo, vai falar até do temperinho, né, de tudo, né? Não era dinheiro. Bom, na época não existia o dinheiro mesmo, né? E era a produção. Hoje uma produção é vendida, hoje talvez você não produz, você recebe. O que não muda não é o fato do que você está dando de dízimo. Eu não estou dando grãos porque eu tenho em dinheiro, eu recebo em dinheiro. Não é essa a questão. A questão é o porquê o dízimo. O dízimo era para que houvesse, né, o mantimento, que houvesse o suprimento necessário para a casa do Senhor, né, que suprisse as necessidades da casa do Senhor. Hoje também nas igrejas nós não temos necessidade de grãos, nós precisamos pagar as contas com dinheiro, a luz a gente paga com dinheiro, a água com dinheiro, né? Alguns lugares têm templos, não são templos próprios, então eles precisam pagar aluguel, e aluguel é com dinheiro. Precisa material, precisa desde um papel higiênico para um banheiro até produto de limpeza, precisa material para que as coisas aconteçam, e tudo isso envolve então valores financeiros, né? Então mudou-se o sistema, mas o fim é o mesmo, né? Então o dízimo continua sendo dízimo, né? E algo muito importante aqui que eu preciso salientar é que no versículo 9 e 10, então ele vai falar que Levi, que era aqueles que então no futuro seriam a tribo de Levi, queriam receber o dízimo, na pessoa de Abraão eles deram o dízimo, né? E aqui é muito importante também a gente salientar. Por quê? Porque eu, por exemplo, eu como pastor, eu sou dizimista. Então de tudo aquilo que eu ganho, né, do salário que eu recebo, alguma oferta que eu recebo, tudo aquilo que eu recebo, 10% eu devolvo, né? Porque eu sou dizimista também. Não é porque eu sou pastor que eu não vou ser dizimista, né? Pelo contrário, a gente tem que ser o exemplo, tem que ser o primeiro a fazer, né? E nós temos provado tantas bênçãos de Deus durante esse tempo de conversão. São já praticamente 17 anos, quase 17 anos de conversão, eu e a minha esposa, e nós temos provado e experimentado as bênçãos de Deus quando a gente é fiel a Deus, né? Não tem como Deus ser fiel comigo se eu não sou fiel a Deus, né? E quando a Bíblia diz, provai ao Senhor, se Ele não abrirá as comportas dos céus e não derramará bênçãos sem medidas, não está falando em provar de pôr à prova,
no sentido de que eu então vou dar o dízimo e agora então, porque eu dei o dízimo, Deus vai ter que me abençoar. Não é. O provai que diz ali é de experimentar. Como, por exemplo, você está fazendo uma comida, você vai provar se está bom de sal, né? Como um exemplo. Então, esse provai é justamente isso. É você provar a fidelidade de Deus, você sentir que Deus está contigo, né? Que mesmo você entregando os 10%, muitas vezes nós entregamos o nosso dízimo com sacrifício, né? A gente sabia que iria fazer falta aquilo, mas de uma outra forma Deus supriu, e muito mais do que aqueles 10%, né, que nós precisávamos ali na frente, né? Então nós podemos experimentar que ser fiel a Deus no dízimo também é uma forma de que você possa provar e experimentar esse Deus que abençoa, esse Deus que quer abençoar, né? Não tinha como deixar de falar desse assunto por tantas vezes o texto tocar nesse assunto do dízimo, né? Apesar que o foco desse texto que nós estudamos não é dízimo, o foco é o sacerdócio de Cristo, que é superior ao de Melquisedeque, ok? E como conclusão então deste estudo é que Jesus Cristo, ele é sacerdote eterno. Aquele que abençoa, é Jesus Cristo que abençoa, né? Nós vimos que a bênção vem do maior para o menor, né? E a bênção vem então de Cristo. Aquele que devemos tudo o que temos, não somente o dízimo. Tudo que nós temos nós devemos a Deus. Ele que nos dá. Talvez você diz assim, não pastor, mas eu que trabalhei o mês todo para receber o salário. Ok, mas quem que te deu a oportunidade de estar nesse emprego? Quem que mantém a tua saúde para que você possa trabalhar todos os dias, né? Então a gente tem que ser gratos a Deus, porque mesmo de uma forma indireta, muitas vezes é Ele que nos sustenta para que nós possamos no final ter o nosso salário do nosso trabalho, né? O fruto do nosso trabalho, ok? E o sacerdócio de Cristo, então, ele é superior a todos os sacerdócios, inclusive ao levítico, apesar que Jesus não vem da linhagem de Levi, ele vem da linhagem de Davi, né? Mas ele é o sumo sacerdote, aquele que tira todo o pecado do mundo. Uma diferença, por isso que ele é superior, a diferença é que o sacerdote no passado, ele precisava sempre estar fazendo sacrifício pelo povo, porque aquele sacrifício ele não apagava os pecados, ele encobria os pecados. Por isso, então, eu seguido teria que ir ao templo fazer um sacrifício por mim, pela minha família, pelos nossos pecados, né? E Jesus é o grande sumo sacerdote, porque ele se tornou sacrifício por nós. E hoje nós não precisamos fazer sacrifícios, porque ele apaga todo o pecado. É só nós confessarmos os nossos pecados, que ele é fiel e justo para nos perdoar, como diz a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. E na próxima semana nós seguimos então este assunto sobre esse sacerdócio de Jesus superior ao dos levitas e parecido, né, como o de Melquisedeque, ou seja, da ordem de Melquisedeque. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.